Olá, muito boa noite. Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente. Hoje, daqui de São Paulo, com o governador Márcio França. O governador já tem uma série de perguntas aqui. O Emilson, que fez a pergunta também no bloco anterior, ele quer saber sobre o acordo que o senhor fez com os caminhoneiros com relação à redução do ICMS e isenção de tributo dos eixos, de tributação dos eixos levantados. Ele quer saber se isso está vigorando e onde o governo federal errou nessa negociação com os caminhoneiros. E se isso também o prejudicou eleitoralmente. A mim não, pelo contrário, né? Eu era muito pouco conhecido, né? Pra você ter uma ideia, nas primeiras semanas aí de governador, só 9% sabia que eu era governador. A maioria ainda acha que é o Alckmin governador, né? Veio esse episódio aí. Primeiro veio o episódio daquela moça policial que atirou no bandido, enfim. E eu fui lá homenageá-la, apanhei, feito gente grande aí, todo mundo reclamando, enfim, imprensa, né? E eu fui lá homenagear a moça porque eu achei que ela estava fazendo a mais do que a obrigação dela. Depois veio o episódio do incêndio aqui no centro, do prédio, enfim. E aí veio esse episódio dos caminhoneiros. Eu estava lá, o assunto dos caminhoneiros demorou quase uma semana. Foi feito um acordo lá em Brasília, o presidente Michel, com alguns sindicalistas, enfim, negociaram lá um fim do acordo. Só que a greve continuava. Eu comecei a perceber que não tinha, eles falavam uma coisa lá, as pessoas não entendiam na ponta. A OAB de São Paulo me falou: Márcio, nós estamos aqui com rapazes que são os coordenadores do negócio. Falei: traz aí, vamos conversar. Quando eu conversei, eu percebi que eles eram realmente quem estava controlando por WhatsApp a paralisação. Falei com o presidente Temer e ele falou: não, Márcio, negocia aí, vê se você consegue. Porque eu falei: presidente, muitos amigos meus governadores falaram: não se mete nisso, isso é assunto lá do governo federal, é diesel, problema da Petrobras, essa mania de que tem que ser gestor. A pessoa do Petrobras, o sujeito dava um aumento em dólar e ele repassava o preço em dólar. O que ele não percebia é que as pessoas aqui no Brasil não ganham em dólar, né? Então, as pessoas, os caminhoneiros estavam sacrificados, né, os autônomos. Aí negociamos esse acordo de, quando suspendi o eixo, não cobrar o pedágio, que já se cobrava aqui em São Paulo já há alguns anos. E o presidente da República ficou de fazer por 60 dias a prorrogação do congelamento do preço. Só que aí, no primeiro momento, ele anunciou isso de manhã cedo e à tarde ele falou que não podia fazer. Os caminhoneiros voltaram para a greve. À noite, quando eu estou assistindo televisão, ele anuncia lá que é 60 dias. Aí já tínhamos perdido o contato com os rapazes. Voltamos a falar no dia seguinte, enfim. No final conseguimos o acordo, foi bom, porque muita gente fica falando: vai com a polícia, toca fogo, bate em todo mundo, não sei o quê. Veja, quanto mais você colocar gasolina em incêndio, mais vai gerar fogo. Ali estava um ambiente perigosíssimo. Aqui em São Paulo já tinha vários supermercados com invasão, com pessoas entrando, saques, gente batendo em gente. Cerraram o trilho de trem em Bauru, cerraram o trilho de trem para cair o trem. Lá no Mato Grosso do Sul, soldaram um pedaço do trilho de trem para poder cair o trem. Começa assim um monte de maluquice protestar ao mesmo tempo, você perde o controle. Eu senti claramente o seguinte: Brasília não fala com ninguém. Aquilo é um mundo de Bob, onde as pessoas ficam ali numa sala, todo mundo falando, falam umas palavras bacanas, que são equilíbrio fiscal, pacto federativo, tripé macroeconômico. É tudo bacana, mas as pessoas não entendem o que eles estão falando. Entendeu? Então ninguém conseguia entender. O que a pessoa queria falar é o seguinte: eu falei para eles, para os caminhoneiros: vocês querem o quê? Derrubar o presidente da República? Vocês querem intervenção militar? Sabe o que eles me disseram? Não, governador. Sabe o que eu quero? Eu quero voltar a comer marmitex de R$8, porque eu estou comendo só de R$5. Porque agora eu pego o valor do frete, demoro 15, 20 dias para fazer o frete, nesse tempo aí já aumentou 3 vezes o combustível, eu não consigo nem comer. Eu estou comendo só comida agora sem carne. Eu tenho uma filhinha que tem esquizofrenia, e eu ligo para minha casa, ela está gritando lá, porque tem 42 dias que eu não dou remédio para ela, que eu não tenho como comprar R$420. Eu não tenho IPVA pago, eu não tenho seguro pago. Ele falou: eu sou uma bomba de neutro andando pelas estradas. Você acha que alguém pode trabalhar nessas condições? E o tabelamento do frete vai resolver alguma coisa? Bom, era pelo menos, naquele momento do desespero, era alguma coisa para jogar uma boia. Né? Porque o que não pode é São Paulo, com o tamanho que tem São Paulo, ficar assistindo, todo mundo ficar assistindo, essa coisa da falta de liderança no Brasil. Quando eu vi aquilo, São Paulo, ao longo dos anos todos, cada processo importante do Brasil, a independência, a república, o fim da escravatura, nada passou sem que São Paulo tomasse uma atitude. Não cabe para quem é governador de São Paulo ficar assistindo, mesmo que seja um problema federal. Governador, foram 2 promessas para acabar com a greve, né? Uma foi o preço do diesel, 46 centavos a menos na bomba. Isso. E a outra, esta tabela. Sim. Pelo visto... Não, da minha parte foi não cobrar o pedágio por eixo suspendido. Eu fiz o acordo no sábado,
Na quinta-feira, 0 hora, já não tinha mais pedágio e não tem até hoje. Pois bem, e a indicação é de que nenhuma das duas promessas serão cumpridas, porque os 46 centavos na bomba, isso efetivamente ainda não foi garantido. E agora o Supremo, o ministro Luiz Fux, teve uma reunião importante hoje, não foi conclusiva, ficou para depois, mas a indicação aí do CAD é que se trata de um cartel, o início de um cartel, então pode não cumprir também o tabelamento. Então nós corremos o risco de voltar a uma greve. Né? Bem, o que você vai fazer? Né? Eu tenho dito para as pessoas, olha, fica cutucando onça com vara curta, fica jogando álcool em cima de fogo para ver se acontece alguma coisa. Anos atrás, quem morava na Síria não ia imaginar que tivesse hoje Damasco como está lá hoje. Eu estou dizendo o seguinte, está na cara que essa relação está errada. Alguma coisa está errada. Esses meninos que estavam na greve, eles são a gota d'água de uma insatisfação. Geral. É isso. As pessoas estavam bravas com esse negócio dessa suposta interpretação técnica. O preço é em dólar, eu repasso em dólar. O preço é em dólar, eu repasso em dólar. Mas, cara pálida, a gente ganha em real. As pessoas não ganham em dólar. Então, é claro que a pessoa fica revoltada. E houve adesões ali de última hora de motoristas de vans sim. E tal, e mostrando essa insatisfação. Aqui veio de tudo. No final tinha... Olha, no último dia, depois de tudo, eu ainda fui descer lá no Porto de Santos para falar com os caminhoneiros dentro do Porto de Santos. Ninguém nunca, uma autoridade, tinha entrado lá. 2.000 caminhoneiros, ambiente escuro lá, entrando lá, falar com eles, falar, pelo amor de Deus, vocês vão ficar aqui, o Brasil inteiro já parou com esse negócio, vocês vão ficar aqui, porque não adianta também você arruma tudo e estrangula sem o Porto de Santos, as coisas não conseguem chegar, não conseguem exportar, entendeu? Enfim, eu não sei, tudo isso é uma crise de falta de liderança, de falta de gente que comande, né? Falta de pulso, sinceramente, claro, um desequilíbrio financeiro, fiscal, que colabora com tudo isso. Mas e essa falta de pulso... Eu tenho pulso. Isso eu te garanto que eu tenho. Essa falta de pulso é nacionalmente, né? É do presidente Michel Temer. Olha, o presidente, nas condições... Eu falei para ele, presidente, nas condições que o senhor está... Porque o presidente não foi eleito para ser presidente, ele foi eleito vice, assumiu o cargo no meio do caminho, enfim. Ele está tentando sobreviver. Agora, era preciso que as pessoas... ele tem que ter sensibilidade política. Ele não pode colocar um tal gestor ou um técnico que repasse os preços em dólar, achando que isso não vai ter consequência. Vai ter consequência, claro. Agora, o senhor acha que ele tem condições ainda de ter algum pulso diante de todas as denúncias aí que ele vem respondendo? Olha, eu sei o que eu acho que deveria acontecer. Ele deveria ter. Porque estão faltando poucos meses para a eleição. A prudência nos remete a interpretar que o melhor seria esperarmos chegar na eleição, né? Porque nós vamos fazer o que agora? Vamos tirar o presidente também? Vamos colocar o presidente na Câmara de novo? E dos pré-candidatos, quem tem mais pulso, na sua avaliação? Olha, quando eu falo pulso, não é só o pulso, né? É pulso, é experiência, é traquejo, é convivência com a política. Diálogo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, mas muitas pessoas... convivência com a política, Michel Temer tem. Tem sim, tem experiência, mas ele não foi eleito. Entendeu? Esse é o problema. Michel não foi eleito, Michel foi eleito vice, era uma circunstância diferente, né? A legitimidade é diferente. Eu também tenho noção, por exemplo, da minha legitimidade. É claro que quando você é eleito diretamente, que é o que eu espero ser a partir de outubro, é diferente, você se sente mais forte. Foi uma saída de normalidade no seu caso, né? Não foi que nem do presidente Michel Temer, que foi um impeachment. Claro. Era o que era possível naquele instante. Agora, dizer que a pessoa sai forte, robusta. E depois, quando ele começou a mexer nas articulações nacionais, a primeira coisa que ele mexeu foi na história da PEC, dos tetos dos gastos, né? Eu teria gasto a energia com coisas mais úteis, reforma tributária, entendeu? Fez uma coisa meio de futuro. Ele gastou Ele gastou muita energia com pouca coisa, né? O Luiz Carlos de Sorocaba pergunta ao senhor sobre os pedágios. Ele disse que os pedágios são muito caros e se o senhor for reeleito, o senhor vai resolver essa situação. Acho que é possível, porque com o fim dos contratos, que evidentemente são contratos de muitos anos, quando encerra o contrato, você licita de novo, e aí a empresa que ganha, ela não tem mais o gasto para fazer a estrada, ela pode só... Aquele contrato de duplicação... não tem mais. Por exemplo, nós licitamos agora 2 estradas e nos 2 contratos abaixou o preço em 25%. Ou seja, quando você licita para quem agora não vai ter mais investimento, você cai o preço. Só nessa condição, né? Os contratos serão respeitados.
Os contratos têm que ser respeitados. Você não pode desrespeitar um contrato, porque também não é justo com quem fez o investimento. Até porque, se você desrespeitar, depois toma uma ação judicial e tem que pagar do mesmo jeito, né? Aí vai pagar todo mundo. Também é injusto. A senhorinha que está aqui na porta, que estava lá vendendo pipoca, que não usa nenhuma estrada, ela pagar o preço do pedágio para quem usa o pedágio. Não é injusto, né? Falando em pagar, tem uma pergunta aqui de Renato de Andrade, de Brasília. Ele quer saber, obrigada pela sua participação, Renato, ele quer saber como funciona a faculdade gratuita. Ele deve se referir à Univesp, né? A Univesp é um programa que existe em São Paulo, muito frágil, só com 3 mil alunos. A gente ampliou muito esse programa, nós estamos com 50 mil alunos, o último dia de inscrição foi hoje. A gente abriu 300 e poucos polos no estado de São Paulo. Esses polos são salas de aula com 50 unidades de computador, Wi-Fi, e a gente faz cursos de matemática, pedagogia, gestão pública, engenharia de produção e engenharia de computação. E daqui a pouco vamos ter contabilidade e administração pública. Os professores são da USP, da Unicamp, da Unesp, e a gente vai abrir, se tudo correr bem, até o final do ano que vem, 400 mil vagas, ou seja, vaga para todo mundo. Aqui em São Paulo, o menino fez escola pública, segundo grau, terminou o segundo grau na escola pública, ele tem direito a ter uma vaga pública, gratuita, de qualidade, na Universidade Pública de São Paulo, na Univesp. Não vai ter vestibular para quem vier da escola pública, não. Só se você vier da escola particular é que você vai ter vestibular. Vai ser uma inversão de valores. Porque a gente pegou as aulas dos professores, gravamos os melhores professores e fazemos o curso à distância. Faz vestibular na própria cidade e tem aula de 15 em 15 dias presencial. Agora, o que a gente percebe, nós tivemos, inclusive, o Zé Maria também estava lá, né, Zé? Nós tivemos um jantar sexta-feira em Brasília com o movimento Todos pela Educação. E o que a gente percebeu ali, o que a gente ouviu muito das pessoas que lideram esse movimento, inclusive são daqui de São Paulo, elas nos diziam o seguinte, que vaga, ou seja, há uma universalização do ensino no Brasil, mas o problema é a qualidade, claro. Especialmente da escola pública. Nós não temos qualidade, nem matemática, português, as crianças saem. Uma criança de 9 anos não consegue responder não consegue escrever porco, não consegue ver a imagem de um porco e escrever o nome. Como é que o senhor vai fazer? Uma vez, tudo bem, vai ampliar, mas e aí, essa qualidade? Primeira coisa é o seguinte, o menino se forma no ensino médio. Nós formamos 450 mil alunos aqui no ensino médio. E ele já passa direto para a faculdade? Sem vestibular, sem nada? Então, e como é que vai ter uma avaliação? Ele está no ensino médio. Ele pensa assim, para que eu vou estudar muito se eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade? Se eu não vou entrar na USP, porque só tem 10 mil vagas? Só tem 10 mil vagas na universidade, 20 mil vagas. É um massacre. Não dá, é um funil muito estreito. Então, ele não se sente animado. Agora, você tem razão, é o seguinte, escola, a sala de aula, hoje, ela está no século XIX. A sala não tem lousa digital, não tem Wi-Fi, as salas de aula são do século XIX, o aluno é do século XXI. Então, o aluno é digital, a sala de aula é analógica. Nós temos que ter sala de aula bem equipada, nós temos que ter professores bem remunerados. E aí, vamos ser francos, não tem um padrão que a gente remunera, está errado. Isso tem que ser franco, está errado, não pode o professor ganhar esse valor. Começar pela valorização do professor. Claro, tem que ganhar muito mais para poder ele se sentir responsável. Ele não pode, por exemplo, como ele tenha, tirar licença e tal. Ele tem que ser alguém que valorize essa atividade dele. E para valorizar, ele tem que dar bem remunerado. Ele não pode dar aula em 6 escolas. Aumento, não deu para o pessoal da educação aqui em São Paulo? Nós estamos tentando dar. Se a ministra Carmen Lúcia nos ajudar lá revogando a liminar, não é bem um aumento, é uma reposição de um direito que eles tinham, os professores, com relação ao piso, que estava uma discussão na Justiça. Se eles ganharem, a gente vai poder remunerar. Tem uma pergunta aqui, governador, do Graciano Porque, só para esclarecer. Sim. E por que você não faz isso agora? Porque nesse período eleitoral é proibido fazer. Nem que eu quisesse fazer, eu não posso fazer. E de onde sai o dinheiro? Não é isso. Eu não posso fazer no período eleitoral reajuste. Por que você não aumenta o salário policial? Por que não aumenta o salário... Mas e pode fazer no final do mandato? Porque existe a lei de responsabilidade fiscal. Não pode. Você só pode, nesse caso, quando é condenação judicial, você pode. Tá certo. Entendeu? Então, por isso que tem que vir da Justiça. Isso. Entendi. A pergunta vem de São Sebastião, Graciano Filho. Ele quer saber aqui, governador, qual o plano do governo para o litoral norte e principal São Sebastião, o porto, deve ser ao porto e turismo. O Porto de São Sebastião vai ser muito favorecido com a chegada da Tamoios, né? Nós estamos duplicando a estrada que desce da região do Planalto, de São José, enfim, para descer até lá no São Sebastião, vai ser muito favorecido na questão do porto. Agora, a atividade principal de São Sebastião é o turismo, é claro, né?
Todo o litoral norte é muito vinculado ao turismo, as praias mais bonitas aqui de São Paulo, são praias muito lindas. Mas enfim. é um projeto para o próximo governo ou já nesse? Não, a obra está em andamento, a duplicação está em andamento, uma obra grande, uma das maiores obras do governo de São Paulo. E nós vamos lançar um novo projeto agora, Denise, que é um dos maiores do país. Vocês vão anunciar aqui hoje pela primeira vez, né? Nós estamos fazendo o macroanel. Aliás, estamos terminando o rodoanel. Estamos finalizando uma obra de quase 30 anos aí, o rodoanel. E vamos anunciar agora o macroanel. É um anel por fora do rodoanel, uma linha grande, quase 200 e poucos quilômetros em volta. Unindo as estradas. Unindo as estradas e permitindo que as pessoas não circulem, né? E nesse caso específico tem uma descida também pelo litoral norte e outra pelo litoral sul, entre Itapiraí, Juquiá, enfim, na região do litoral sul. Tem tá aqui... certo. Bom, mais um intervalo, então vamos lá. Depois a gente faz as perguntas aqui. Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, conversando com o governador Márcio França, daqui de São Paulo. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.